é necessário que esse poder ele seja produtor de saber. Ele é um poder, olha o que eu estou dizendo, que ele vai ter uma intervenção técnica e científica sobre a vida. Esse poder não é um poder cego, violento, não é um poder separado do saber, é um poder que é produtor de saber. Vê se estaria bem. Porque ele tem que conhecer a vida sobre a qual ele se exerce. Então o poder ele traz voltas com o quê? Com força. Governo de forças. Está bem aqui? E ele vai gerir essas forças. É diferente de um poder que se exerce apenas por leis. Um poder, vamos dizer que o poder soberano é um poder do soberano sobre os seus súditos. E que a vida ou a existência em questão no modelo do poder soberano é uma existência jurídica. O soberano é um ser jurídico, como o sujeito que está submetido ao soberano é um ser jurídico. O poder, quando ele é elaborado, nos termos do direito, ele sempre coloca o sujeito como sendo aquilo sobre o que o poder se exerce. Vamos dizer que o poder teria o direito de suspender os direitos dos cidadãos. Não estaria bem assim. Agora, um poder que se exerce sobre a vida para regulá-la, para controlá-la, é completamente diferente. Esse poder ele tem que investir a vida por dentro. Ele tem que se inserir no cerne da vida. Não estaria bem. Ele tem que ter toda uma tecnologia política que age sobre os corpos e sobre a vida. Não sei se está bem. Sem essa tecnologia política que permite ele administrar os corpos e as populações, ele não teria nem como colocar esses problemas. Quando o poder coloca a população como sendo o problema que ele está às voltas, é porque ele está desenvolvendo toda uma tecnologia para controlar essas populações. Vê se está bem assim. Vamos dizer que a vida, olha só, a vida, ela mergulha no domínio do político. A vida, enquanto existência biológica, se torna um problema político. Eu falei de polícia do sexo, vão surgir polícias médicas. Essas polícias médicas, elas estão às voltas com essas populações vivas e elas têm a função de garantir a vida dessas populações. Olha só, o poder passa a ter preocupações com as epidemias, com a taxa de mortalidade, com os nascimentos, com a saúde das populações. Vê se estaria bem. Tá? Meu guarda. Esse poder, ele é um poder que governa, que controla, que regula, muito mais do que um poder que proíbe, que interdita. Um poder que regula, que governa, que controla, é um poder normalizador. A sua visada é a normalização e não... A normalização significa dizer que cada vez mais os poderes passam para o lado da norma e cada vez vão deixando cada vez mais distante a lei. Até o poder judiciário, o
próprio poder judiciário vai cada vez mais ser invadido por essa questão da norma, pelo problema da norma. Vê se estaria bem. Um poder normalizador e não um poder julgador. A questão do poder não seria simplesmente julgar os delitos, julgar crimes, mas controlar, normalizar. Vê se está bem. Esse poder, olha só, o poder normalizador, quando ele julga um crime, o que importa para um poder que é normalizador não é a enormidade do crime que foi cometido, mas a monstruosidade do criminoso. Olha que sutileza. Não é a enormidade do crime, mas a monstruosidade do criminoso. Há um deslocamento do crime para o criminoso. Está bem aqui? Esse deslocamento do crime para o criminoso só foi possível graças a esses poderes normalizadores. Há um poder que se exerce em termos de normalização, visando a normalização dos indivíduos. Porque quando se julgava um crime, e o que se visava era saber que crime foi cometido, quem o cometeu e em que condições ele foi cometido, o Poder Judiciário emitia uma sentença e terminava aí o problema, sabendo-se que resolvia-se, um crime foi cometido, sabe-se quem cometeu, quando foi cometido, em que circunstâncias foi cometido, e dava-se um julgamento. Quando o poder se torna normalizador, a questão passa a ser a periculosidade do criminoso. E aparece essa noção nova, que é a de periculosidade. Porque quando se julga, levando-se em consideração a periculosidade do assassino, está se julgando mesmo o crime que foi cometido no passado, ou a desordem passada, o crime cometido no passado, vamos dizer, a infração passada, do que a desordem futura. Os poderes, quando falam em termos de periculosidade, estão preocupados com as virtualidades daquele indivíduo, com as desordens que ele poderá vir a produzir no seio da sociedade, das populações onde ele habita, onde ele convive. Veja bem, sem essa noção de periculosidade, o Poder Judiciário não poderia ter se apoderado do corpo do indivíduo. É uma coisa incrível. É toda uma rede de saberes e de poderes que vão se apoderando do corpo. Vamos dizer que a própria justiça, é isso que eu estou dizendo, ela vai conhecer cada vez mais na normalização. E segundo Foucault hoje, o discurso do direito da justiça é muito mais de norma do que de lei. Vê se estaria bem. Nós vamos ver o Poder Judiciário ser invadido por uma série de saberes, por uma série de tecnologias que são exteriores ao direito, exteriores ao Poder Judiciário e que vão coexistir com ele e que são saberes, são discursos, todos eles que visam a norma, a regulação, o controle. Vê se estaria bem. Vê, Eduardo. Olha o que eu estou dizendo, um poder que ele vai se preocupar com saúde, com a riqueza das populações, com a felicidade das populações. O poder passa a ter essas preocupações, a
produzir cada vez mais um corpo saudável, um corpo que possa ser extraído dele o máximo de utilidade. Esses saberes, essas racionalidades, elas são inseparáveis desse processo. Não de um progresso da razão, não de uma evolução da razão, mas são fruto dessa política de governo, dessa política que os poderes começam a desenvolver e que tem o corpo e a vida como algo. Veja bem, olha o que eu estou dizendo, se surgir uma série de ciências sobre o indivíduo e sobre, vamos dizer, tanto sobre a vida do indivíduo como sobre a vida considerada como grupo de indivíduos, mas esses dois tipos de saberes, eles formariam aquilo que nós chamamos as ciências humanas. O homem tornou-se objeto de pesquisa tanto a nível individual como da sua existência em sociedade ou em grupo. Então surgiu esse grupo de saberes que nós chamamos as ciências humanas. Tá? Isso só ocorreu porque os poderes políticos se apoderaram da vida tanto individual como coletiva. Vejam bem, se nós compararmos, se nós fizermos um acompanhamento histórico das sociedades da Idade Média até nós vamos ver que cada vez, progressivamente, vai haver menos execução. As execuções, elas vão se tornando escassas e no limite tendem a desaparecer do campo social. Elas desaparecem. O suplício, as execuções públicas que acompanharam o homem durante séculos, inclusive como sendo dias até de festas. O dia da execução é um dia de festa, em que toda a lei, inclusive, era suspensa. E isso vai paulatinamente, progressivamente, desaparecendo. Ora, nós poderíamos pensar que isso foi devido ao quê? Ao surgimento de sentimentos humanitários, a uma humanização. Mas não é nada disso. Isso ocorreu porque os poderes políticos colocaram como problema a vida. Isso é inseparável de toda uma política de governo, de controle da vida. A preocupação dos poderes passa a ser com a vida. Veja bem, mas simultaneamente à rarefação e ao desaparecimento das execuções, nós vamos vendo cada vez mais um número maior de mortos nas guerras. Olha que coisa incrível. Populações inteiras são dizimadas em guerras. E isso é paradoxal. Porque desaparecem as execuções, desaparecem os suplícios, mas aumenta o número de mortos na guerra. Sem dúvida, porque as sociedades modernas, elas promovem muito mais as guerras hoje, as tecnologias que os poderes desenvolveram de extermínio são incomparáveis com o poder de fogo que os poderes tinham há séculos atrás. Mas foram esses mesmos poderes interessados pela vida que produziram isso. Vamos dizer que houve um acréscimo, olha só, houve um acréscimo incomparável do poder de matar. As tecnologias voltadas, as tecnologias bélicas, hoje em dia são surpreendentes. Mas as decisões
que iniciam as guerras hoje, as guerras nas sociedades modernas, tanto as decisões que iniciam como terminam as guerras, são sempre decisões que levam em consideração a vida das populações. Vê se estaria bem o que eu estou dizendo. Essas guerras, esses genocídios, eles são iniciados sempre em nome da vida. É sempre na defesa da vida. Vê se estaria bem. Vê, Eduardo. Tá? É o mesmo motivo. Exatamente, é o mesmo motivo. É o mesmo motivo. Olha só, os poderes passaram a governar a vida, mesmo quando eles matam, em nome da vida, em nome das populações. Eles deixaram de matar em nome da vida e matam em nome da vida. Esse é o paralelo. Eles deixaram de matar pela execução. Pela execução. Porque houve realmente uma mudança no exercício do poder. O poder que executava era o poder soberano. O poder que produzia o suplício, que produzia a morte como espetáculo, era o poder soberano. Os nossos poderes, os poderes modernos, eles são poderes administradores da vida. É completamente diferente. O poder, vamos dizer, o poder soberano era um poder individuado. Ele tinha nome próprio. O poder é que era individuado. Ele tinha um nome próprio. Com as sociedades modernas, o poder se tornou anônimo. E o indivíduo passa a ser aquilo que os poderes vão controlar. Vamos dizer que os poderes modernos, eles têm como sua produção por excelência a individualidade. Eles produzem a individualidade. Esses poderes que controlam, que administram a vida, que produzem indivíduo. Vão se desenvolver uma série de tecnologias, de disciplinas, visando a produção da individuação, que faz parte dessa política de controle. Vê se estaria bem. Presta atenção, eu disse, o poder era individuado. Olha só, o poder soberano era individuado. Era o rei, o príncipe. Os poderes que governam a vida, que gerem a vida, são poderes anônimos. O poder se tornou anônimo e aqueles que são governados são os indivíduos. É um poder que individua. As sociedades disciplinares, elas produziram uma série de técnicas de individuação. Individuar. Uma série de técnicas. Todas as técnicas que surgiram a partir do século XVIII são técnicas de individuação. Presta atenção. Indivíduos não, sobre uma massa. Sobre uma massa. Era uma massa. Você vê que só os nobres eram individuais. Como é claro isso, o poder, à medida que ele vai se tornando disciplinar, ele vai se tornando simultaneamente anônimo. O poder é aquilo que passa a ver. Quando o poder era soberano, o poder era o que era visto. O poder era visto. O poder era o próprio espetáculo. Hoje o poder, ele se tornou anônimo e disciplinar. Isso significa que o poder...
Individuadas, exatamente, individuadas. Quando o Foucault fala do exame, quando ele fala do exame, ele coloca o exame como sendo uma tecnologia de individuação. Olha que coisa incrível. O exame é uma tecnologia de individuação. Porque o exame é aquilo que se faz, que se aplica a um indivíduo. Vê se estaria bem. Você vê um exame médico, um exame de seleção, toda essa série de exames que invadem os campos sociais, elas se dirigem ao indivíduo. Vê se estaria bem. As disciplinas, foi preciso para isso uma tecnologia de individuação. Sem essa tecnologia de individuação, não poderia ter surgido a medicina moderna, não poderia ter surgido a psicologia, não poderia ter surgido essas ciências humanas que têm o indivíduo como seu objeto. O Aristóteles dizia que era impossível fazer ciência do indivíduo. Não havia ciência do indivíduo. Tá bem? Durante séculos, valeu a afirmação aristotélica. Ou seja, nós durante séculos fizemos ciência do genérico, do geral, nunca do indivíduo. Vê se estaria bem. A partir do século XIX, surgem as ciências do indivíduo. Ora, como entender isso? Então, a razão chegou, inaugurou um novo limiar, ela ultrapassou, ela franqueou o limiar. Olha só que coisa incrível. A razão finalmente se liberou dos entraves, produziu os meios necessários para conhecer o indivíduo que antes ela não tinha. São relações de poder, é porque os poderes produziram o indivíduo. É porque desenvolveu-se uma série de tecnologias individuais, uma série de disciplinas como tecnologias do corpo, produziram o indivíduo. Vê Eduardo também. E foram simultaneamente produzindo um arquivo, um registro sobre os indivíduos. Não sei se está bem. Olha só. Foi preciso um poder que produzisse registros individuais para que pudesse surgir as ciências do indivíduo. Não só certidão de nascimento, todo um conhecimento do indivíduo. Quando Foucault fala do hospital marítimo, que a partir do século XVIII há uma preocupação dos poderes em controlar o hospital marítimo, porque ele é foco de desordem econômica e social, porque por ali passa o contrabando e ali é propício para as deserções, para as simulações de doença para fugir da guerra, mas num determinado momento os poderes não querem mais perder dinheiro, tanto em termos de mercadoria, que chegam ao porto, como um investimento caríssimo, que passa a ser feito na formação de um soldado. Um soldado passa a ser um investimento muito oneroso. Então, o que ocorre? É preciso debelar esse foco de desordem econômica e política, que é o hospital marítimo, que é o porto. E é a disciplina que vai permitir isso. Vai haver uma disciplinarização do hospital marítimo. Essa disciplinarização implica que haja toda uma organização dentro do hospital que individue, que separe, olha só, que analise, para que se possa, com certeza, saber quem está realmente doente, quando o interno entrou naquele hospital, em que momento ele saiu,
quais são os que estão simulando. E isso implica um controle individual, um controle de cada um. É preciso que cada leito receba uma ficha que seja controlada ali diariamente toda a situação, todo o quadro daquele interno. Não é claro isso? Nos colégios, a mesma coisa. Nos colégios, a técnica, a metodologia era, um professor chamava um aluno. Tinha um grupo de alunos, ele tinha diante dele uma massa de alunos. Ele chamava um aluno que vinha até ele e recebia uma lição. Voltava para o seu lugar e chamava outro. Com as disciplinas analisantes, individuantes, surge a aula, que é simultaneamente dada para muitos. Mas isso implica toda uma análise, toda uma disciplinarização dos alunos. Sem tecnologias disciplinares, isso não seria possível, que permitem ao professor identificar os alunos, separá-los, que ele não está diante de uma massa confusa. Não sei se está bem. Então surge toda uma tecnologia, vamos dizer, do corpo, como diz o Foucault, uma anatomopolítica. Toda uma política que visa o corpo. Veja bem, o poder invade o corpo, o poder investe o corpo de dentro. Não um poder que age de fora, mas que vai investir o corpo de dentro, que vai produzir os gestos, as condutas. Ele vai produzir o corpo. Veja bem. Tá? E também desenvolver aquilo que o Foucault chama uma biopolítica. Uma biopolítica que seria uma política de controle de governo dos indivíduos em grupo, das populações. Então vamos dizer que a anatomopolítica e biopolítica, o Foucault aponta como sendo os dois polos sobre os quais se desenvolve o poder das sociedades modernas. Esse poder que o Foucault chama de biopoder. Veja bem, o biopoder ele teria esses dois polos, o anatomopolítico, que inclui todas as disciplinas para a produção, que investem no corpo para a produção do indivíduo, e uma biopolítica, que seriam todas essas tecnologias e todos os saberes que dizem respeito às populações. Veja bem, Eduardo, anatomopolítico e biopolítico. Investir no corpo e produzindo individuação e controlar as populações. Não sei se está bem. Porque esse poder tem que ser pensado num poder que é incessante, que é contínuo. É exatamente essa a característica dele. Um poder que age sobre o corpo tem que ser um poder que age incessantemente, continuamente, diariamente. Logo, essas relações de poder, elas estão passando o tempo todo. Não sei se está vendo. Esse poder não está localizado em um determinado aparelho, em uma determinada instituição. Ele é uma tecnologia, ele é uma maneira de investir nos corpos, na vida. Não sei se está bem. E será que se livra do biopoder? Eu acho que não. Se ele age incessantemente, continuamente, é porque nós sentimos os efeitos desse poder incessantemente sobre nós. Ele age do alto às mínimas partículas
Olha só que coisa incrível. Ele tem que mergulhar na vida. Senão ele não dá conta disso. Porque você veja só, a grande questão é exatamente enfrentar esse poder, só pode se enfrentar esse poder pensando o poder em termos de estratégia. Porque a maneira desse poder funcionar é por estratégias. Porque a anatomopolítica, a biopolítica, essas disciplinas, esses governos que se desenvolvem, são estratégias de poder. O poder é estratégico. Ele funciona nessas estratégias. E essas estratégias, elas se dão onde há relações de poder. E onde há relações de poder? Onde há relação de corpo? Onde há relações de corpo,